Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar com Giuseppe Mendes. Ele é presidente do Instituto de Gestão de Previdência. Não é mesmo? IGEPS. Tá, volta. IGEPS, Previdência e Proteção. Bem, estamos de volta com o argumento e agora eu vou conversar com Giuseppe Mendes. Ele é o presidente do IGEPS, que é o Instituto de Gestão de Previdência e Proteção Social do Estado. A Previdência do Estado do Pará. Giuseppe, é um prazer poder conversar com você. Tá tudo bem? É um prazer, Mauro, estar aqui, um prazer poder falar com o teu público e falar um pouco do que é a gestão previdenciária do Estado do Pará. Você sabe que Previdência, a gente quando fala em Previdência, a gente imagina logo burocracia, muito papel, coisa desse tipo, coisa que a gente deixa lá para quando ficar velho, ninguém se preocupa antes, na verdade, mas é de suma importância essa proteção social. Eu queria que você destrinchasse para nós esse órgão. Hoje, na verdade, nós temos quase que 90% do processo totalmente eletrônico, tá? É um trabalho que vem sendo realizado. O papel está sumindo. Está sumindo. Nós temos arquivos anteriores a isso, né, que nós ainda consultamos, mas já digitalizamos quase 100% do acervo, né? E hoje o processo quase que integralmente, ele ainda já transcorre todo de forma digital. Então hoje o contato com o seu público é todo digital? Todo digital. Inclusive, nós lançamos no início do ano o aplicativo do GEPS, né? E GEPREV era o que era o órgão que deixou de existir em junho do ano passado, né? Nós estamos ainda em fase de adaptação, é muito recente, né? Certo? Então, na verdade, o IGEPS ele já lançou o aplicativo, que já está disponível nas lojas tanto da Apple quanto da Google. Para você ter uma ideia, que qualquer hoje beneficiário pode fazer a consulta. Tá, então vamos lá. Que tipo de consulta eu posso fazer? O tempo que eu tenho de contribuição, quanto tempo eu preciso para me aposentar? Posso fazer uma simulação como seria a minha aposentadoria? A simulação não, né, porque a simulação eu dependo de documentos que ainda fazem parte do acervo das secretarias do qual o beneficiário é vinculado, né? Mas ele pode solicitar todos os serviços do IGEPS através do aplicativo, inclusive agora, né, que nós estamos com o censo, né, fazer a prova de vida para aqueles que fizeram o censo de 2022 até os dias de hoje. Giuseppe, o seu órgão, ele controla a previdência do executivo de um modo geral ou também do legislativo e do judiciário no Pará? Na verdade, nós atuamos no executivo, legislativo, dos tribunais de contas, né, tribunais de justiça e ministérios públicos. Então está tudo centralizado? Está tudo centralizado. Existe, por uma questão constitucional, a unicidade previdenciária, né? E isso demanda quantas vidas? Hoje nós já administramos 63 mil vidas, né? E no geral, em ativos, como nós administramos também os ativos, já fazendo toda uma preparação para a inatividade, em torno de 118 mil vidas. Isso funciona exatamente igual à Previdência Nacional? É nacional. Desconta metade do servidor e a outra metade o Estado banca? Existe uma contribuição patronal e existe a contribuição por parte do beneficiário. Tá. Do servidor ativo e inativo. Como é que o IGEPS, né, mantém esse ativo? Como ele atualiza? Há um tipo de investimento? Há um fundo específico? Como é que funciona? Na verdade, nós temos 3 fundos, né, que é o Fundo Militar. Hoje, que o IGEPS, quando passa a se torna IGEPS, deixa de ser IGEPREV, passa a se tornar IGEPS, passa a agregar a proteção social, né? Nós passamos a administrar o Fundo Militar, temos um Finanprev e um Funprev. Então, toda a PM também entrou? Toda a PM está conosco, né? Então, nós temos lá uma diretoria militar a partir de hoje, a partir dessa mudança, né? E temos mais 2 fundos. E nós fazemos a gestão dos fundos previdenciários, né, que hoje nos dão, né, dentro de uma previsibilidade, uma tentativa de sustentabilidade nos próximos 30 anos. Aí. E a Previdência do Pará já anda com pernas próprias ou requer, de vez em quando, uma ajudinha do Tesouro do Estado? Na verdade, é nacional, isso não é uma problemática do Estado do Pará, tá? Isso, inclusive, no próprio regime geral, tá? Toda a Previdência, ela requer aporte do Poder Executivo. Tá? Isso tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. Mas por quê? Houve algum erro de gestão no passado que levou a isso? Não, na verdade é o seguinte, primeiro, né, nós temos aqui uma longevidade, né, do qual a época não se previa, as pessoas hoje vivem mais tempo, né, as legislações previram leis, previram direitos... A régua do direitos... passado era 60 anos. Previam direitos que hoje
né, tentam nas reformas previdenciárias, tentam, ao longo do curso do tempo, uma melhoria para poder restringir alguns direitos, né, mas são direitos adquiridos que têm que ser mantidos, né, e nós temos ainda benefícios antigos que ainda permanecem e têm que ser respeitados, né. Hoje nós temos uma reforma previdenciária atual, né, que aumentou a taxa contributiva, né, que deu com certeza absoluta, né, um gás para o sistema previdenciário, né, e uma melhoria no sistema previdenciário. Agora nós temos uma vantagem, tá? Depois de 2019, nós passamos a fazer a compensação previdenciária, né? O que é a compensação previdenciária? Passamos a buscar o recurso que entre a diferença entre o regime geral e o regime próprio. E isso nos deu uma possibilidade de 2021 a 2022 de uma recuperação em torno de 600 milhões de reais, né? O que deu uma folga no uso do recurso dos cofres públicos estaduais, né? Do Tesouro. A demanda das pessoas que estão sendo geridas pelo IGEPS é da ordem de quanto, reunindo o Executivo, Legislativo e o Judiciário? Hoje nós administramos 63 mil vidas. Aí está incluso já todos. Já está todo mundo. E desses ativos, quantos são? Ativos, na verdade, os ativos são os que estão na atividade, são 118 mil servidores públicos, né? Sim. Certo? Que nós gerimos em virtude de fazer um plano de previsibilidade para que entre na atividade. Recebem a contribuição deles. Que recebem a contribuição deles. Tá. Esses 63 mil já são pensionistas. Não. Os 63 mil são beneficiários. Aí, beneficiários nós temos aposentados, pensionistas. Aí nós temos os militares, temos reforma, reserva, né? Temos os pensionistas de pensões alimentícias, pensões pós-mortes, né? Temos auxílios funerais, temos uma série de benefícios que a gente considera, de uma forma geral, a concessão de benefícios, mas nós temos uma gama deles que estão dentro do próprio GEPREV, do IGEPS. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Nós temos aqui uma melhoria. Hoje é da ordem de que quantos precisam estar na ativa para equilibrar o que precisa pagar para os inativos? Nós temos um estudo nacional que a média é em torno de 3,2 servidores ativos para manutenção de um servidor inativo, né? Mas isso é histórico, esse é um dado histórico nacional, né? E nós obedecemos esse dado histórico pela Previc. É o que nós trabalhamos. Essa pensão vai só até o primeiro grau, até a finalização do primeiro grau, né? Isso, exatamente, né? Existem casos que são excepcionalizados. Inclusive, né? Nos militares. Inclusive dos militares. Aquilo que a gente ouve falar das Forças Armadas. Não. Aí existem casos excepcionalizados, né? Existem pessoas que não conseguem prover, que aí são pessoas com espectro autista, pessoas com problemas de locomoção, pessoas que são, como é que eu vou dizer, dependentes, que legalmente são albergados por uma legislação, né, que nós ainda estendemos a eles, né, esse benefício, mas são excepcionalizados. Deve ter crescido bastante agora o do autismo, né? Provavelmente, assim, nós temos um pedido muito grande, né, de adultos que foram identificados com espectro autista, coisa que no passado não era. Diagnóstico tardio. E eles solicitam... Que tipo de benefício? A pensão, a extensão da pensão que era considerado para os pais, né? Que é a perda de um ente, uma pensão pós-morte, né? E às vezes é estendido para o filho, aquele que não consegue se prover. Isso depende do grau do autismo, isso depende de uma decisão judicial, isso perpassa por uma série de condições, né, que são analisadas dentro do âmbito do próprio órgão. Agora, não é um órgão passivo, você tem inclusive uma campanha itinerante por todo o Pará, não é isso? Na verdade, já existia previsto em lei a expansão do órgão, né, fato que não tinha sido realizado ainda. Nós chegamos, né, com o apoio do governador do Estado, né, levamos esse projeto ao governador do Estado, o governador do Estado apoiou esse projeto, nós fizemos a expansão para mais 7 polos, né, dentre eles Capanema, Paragominas, Marabá, Altamira, Santarém, para que nós pudéssemos expandir os serviços do próprio IGEPS, né, levando esses serviços para essas regiões, diminuindo as distâncias dos serviços, porque, na verdade, todos eram centralizados na capital. E para municípios limítrofes a essa região, nós temos 3 unidades móveis, que são 3 carretas, que percorrem ainda os 144 municípios, né, daqueles que nós sabemos que a nossa geografia não permite com que todos estejamos no mesmo lugar. E todos os serviços do órgão estão disponíveis nesse caminhão. O caminhão é como se fosse uma agência do GEPS. Então, a gente ouvia falar no passado, alguém que precisasse se aposentar lá em Redenção tinha que vir a Belém.
tinha que vir a Belém. Trazer toda a documentação em Belém, passar um tempão aí, rolando. E além dos custos todos operacionais, né, de manutenção para que as pessoas estivessem aqui, né, e na verdade o Estado passou, né, a fazer uma prestação de serviço público, né, através do próprio GEPs, né, certo? Levando os GEPs aonde, de fato, diminuindo essa distância. Como é que é feita a correção desses valores? Assim, toda a questão previdenciária ela é baseada em regra de lei. E lei nacional? Não, leis estaduais, no nosso caso, né, existem escalonamentos, né, que são leis federais, né, que o Estado é obrigado, né, a se adequar. Por exemplo, a lei dos militares, tá? Quando lançou a proteção social. Foi uma lei federal que o Estado teve, né, que se adequar, fazer a adequação. Como é que o Pará está em nível nacional, comparativamente? Hoje nós somos o 4º Instituto de Previdência do país, né? Certo? E isso nos deu... Sim, esse número em relação a quê? Primeiro, a compensação previdenciária e governança previdenciária. Tá? Isso, inclusive, está saindo agora mais um estudo da ABPEM, né? Certo? Que ainda vai, provavelmente, no dia 28, né, será apresentado o resultado desse. Na verdade, nós chamamos de concurso, mas não é um concurso, é uma avaliação de todos os institutos de previdência do país, né, de quais são avaliados, e o ano passado nós fomos o 4º do país, né, dentre estados com benefício. Não é em número de beneficiários. Não, justamente, é isso que eu vou dizer. Dentro de estados com um número de beneficiários acima de 50 mil, né, nós somos o 4º no país. Tá? Porque existem aqueles que são número 1, né? Mas quando você vai ver o número de beneficiários, o nível de governança dele é muito mais fácil de lidar, mas porque tem 20 mil beneficiários, 10 mil beneficiários, o número é muito menor de se gerir. E tem, né, muitos estados que não incluem todos os poderes, né? Não, então, obrigatoriamente... Hoje está unificado. Constitucionalmente, né, só existe um negócio, uma regra chamada unicidade previdenciária. Né? Todos os estados, existe um instituto de previdência onde todos os poderes, né, são geridos por eles. Que é uma legislação recente, né? Não, é uma regra constitucional. Desde a Constituição de 88? Desde a Constituição de 88. Mas por que é uma emenda constitucional. E por que só agora que os militares foram incorporados? Não, mas aí é uma lei federal de proteção social. Né? Não significa que os militares não estivessem conosco. Os militares estavam conosco, mas os militares saem da Previdência, certo? E passam a ser pagos pelo Estado. Tá? Hoje, a regra é: quem paga os militares é o governo do Estado do Pará, não mais o Instituto de Previdência. Nós fazemos a gestão previdenciária dos militares. É diferente. Né? Hoje, todo o recurso utilizado para pagamento das previdências, que seriam reformas, reservas e pensionamentos da esfera militar, é paga pelo governo do Estado. O equilíbrio, quando é que o órgão quando é que a Previdência do Pará, por exemplo, deixaria de depender do Tesouro? Isso depende de vários fatores, Mauro. Né? Depende de fatores legislativos, isso depende, certo, primeiro de uma contextualização econômica muito forte, né? Um equilíbrio, primeiro, entre os beneficiários, né, entre os beneficiários que hoje dependem do sistema previdenciário e os ingressantes no serviço público hoje, né? Hoje nós temos aqui um número de vagas que, assim, nós estamos vendo aí o número de vagas sendo preenchidos com vários concursos, né, que estão hoje nos possibilitando, dentro de, se mantiver esse volume de concursos hoje, né, dentro de um dado bem previsível e bem já considerando a longevidade. Já também. Considerando a longevidade, por quê? Porque já está prevista, né, a média acima de 75 anos, né, nós já conseguimos aqui, dentro de 25 anos, se mantiver nesses níveis, certo, uma sustentabilidade previdenciária. Então, chegaria ao equilíbrio. Previdência, né, nós não podemos falar em médio prazo, sempre a longo prazo. Né? Previdência é longo prazo. Sim, mas quanto tempo nós já temos a média de 20 previdenciário? Só que, assim, nós tínhamos um órgão previdenciário que ele era tratado, né, não tinha, né, todo esse nível de governança que tem hoje. Né? Em 2019 foi implantado... Não incluía a proteção social. Não incluía a proteção social. Então, destrincha para nós proteção social. Proteção social, na verdade, foi o governo federal, foi uma legislação federal, né, que retira dos institutos de previdência a obrigatoriedade do pagamento dessas assim, de maneira geral, né, para que o seu público possa entender. Retira do sistema previdenciário a obrigatoriedade do pagamento dessas verbas a títulos de reforma, reserva, que são a níveis de civis, aposentadorias dos militares, né, passando somente para o Estado. Tá?
Então, o governo do Estado optou pela unicidade, manter, né, os militares através de uma diretoria militar dentro do Instituto, né, e aí nós fazemos a gestão dos fundos e a gestão da concessão e análise desses benefícios. Né? Então, hoje, tudo perpassa pelo GEPs. Né? Eu ainda tenho Sim, você e todo mundo. Não vai ser tão fácil essa mudança, tão rapidamente. Né? Essa mudança... Era muito marcado o GEPREV, né? Então... É um nome que ficou durante 20 anos e marcou a vida de muita gente. Imagina os inativos, só chamam... Não, todos os dias, né? E agora, até para marcar, né, mais um trabalho que nós estamos realizando, estamos trazendo a ABPEM, né, que é o maior evento de previdência do país. Que é em junho agora. Que é em junho, né, certo? Através do governo do Estado, através dos GEPs. Na verdade, Belém nunca tinha sido, o norte do país nunca tinha sido sede, né? E, à época, houve uma eleição na ABPEM, no qual eu fui eleito vice-presidente da ABPEM, né, do Conselho Nacional do CONAPREV, que é do Conselho Nacional de Previdência, né, e aí eu pleitei, né, para o governo do Estado, através do governo do Estado, e pleitei para o Estado do Pará, né, a realização da ABPEM, e dentro de todo o Conselho foi votado e nós trouxemos pela primeira vez, né, a participação da ABPEM, vai ser agora no hangar, entre 25 Bem, até o e ministro 28. da Previdência, né? Vem o ministro Lupe, né, nós temos o ministro Fux, o ministro Vital do Rego, Marcelo Zenkman, Aldete Medauá e outros palestrantes todos que vão estar conosco, além de economistas-chefes de vários bancos, né, falando aí entre dia 25 e dia 28, tratando de previdência. Público? Quem vai participar? São gestores de previdências de todo o Brasil. Em torno de 2.000 a 3.000 pessoas participando desse evento, né, dentre eles, tanto na esfera estadual como na esfera municipal. Né? Então, gestores de cada prefeitura, cada município? Cada município, aonde existir algum tipo um regime próprio de previdência, todos poderão participar. Algum tipo de colaboração, algum tipo de relacionamento com os órgãos gestores da Previdência Municipal, dos vários municípios do Estado, com o estadual? Não, na verdade existe um termo de cooperação técnica que nós administramos hoje com a Prefeitura de Belém, né, através do Belém Prev hoje, né, que há 2 anos atrás, né, nós assinamos esse termo de cooperação, isso para poder intercâmbio de informações e orientações. Nos municípios do interior isso não existe? Isso não existe. E qual é a situação? Na verdade, a gente se mantém meio que distante, né, mas provavelmente deva ser a realidade nacional, né, desequilíbrio fiscal, com certeza absoluta. Né, isso é uma realidade nacional. Né? Então, a gente sabe que a Previdência hoje, se você não tiver governança, se você não tratar, né, com as ferramentas de compliance necessárias, você provavelmente, durante um curto espaço de tempo, você vai ter uma Previdência deficitária e problemática. E constantemente reformas, né? É algo que a gente ouve falar constantemente. Na verdade... Novas atualizações da Previdência. Eu digo sempre que é tentativa de trocar o pneu do carro andando, né? Sim. Porque, na verdade, a sociedade nos impõe essa modificação, né? Primeiro, como eu citei, um dos temas principais, quando se trata de previdência, é a longevidade. Né? Sim, mudou completamente. Mudou completamente. Agora, o caso do autismo, do espectro autista. Aí nós temos depois as isenções, né? Que aumentou o espectro de enfermidades que trazem isenções. Né? Nós temos aí a abertura de outras possibilidades de pensionamento. Né? Quer dizer, nós temos que tratar a Previdência, né, primeiro, uma questão legislativa. Né? E existe uma correção. Né? E, assim, nós já tem um projeto de lei nacional, né, certo, para fazer uma nova reforma de uma Previdência que foi feita há 2, 3 anos atrás. Sim, né? Porque é uma demanda muito forte, muito grande. Há uma modificação, né, certo? A sociedade impõe essa modificação. Né? Então, e nós não podemos deixar de imaginar que, por exemplo, um caso como... situações como essas que aconteceram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, não impõe à Previdência também, né, um certo desgaste. Por quê? Porque as pessoas deixam de trabalhar, sim, as pessoas... Sim, a economia para, de um modo geral. A economia para, as pessoas param de contribuir, alguém tem que arcar. Vai ter que bancar. Alguém tem que arcar. Né? É diferentemente de um Estado como o nosso, né? Que o Estado como o nosso, ele funciona através do servidor público estadual, né? Mas se nós remontarmos isso na esfera nacional, né, é mais ou menos o que acontece,
Né? Há fatores tem que ter 3 externos trabalhando para um que esteja na ativa. Justamente há fatores externos, nós não podemos esquecer que o regime geral, né, ele na verdade, ele parte de uma contribuição do capital, né, do capital trabalho, né, diferentemente do regime próprio, que ele é próprio do servidor público. Né? Quando você pensa em regime geral, ele é capital trabalho. Quando você pensa em regime próprio, é servidor público. Então, alguém tem que ter essa modificação legislativa, né, para que haja uma remontagem e uma remodelagem para que a coisa venha a acontecer. E aí, por escalonamento, os estados todos são obrigados, às vezes, né, a uma adequação legislativa estadual, obedecendo à lei federal. Esse evento nacional que será realizado em Belém, a demanda será de quanto? Você imagina quantos participantes? É em torno de 2.500 a 3.000 pessoas, é a média nacional. Então é um grande evento. De uma semana. É um evento de uma semana falando em Previdência. Falando em Previdência. Né? Certo? É de 25 a 28. Né? São, como eu te disse, nós temos aqui temas como análise econômica do direito, né, previdenciário, que aí eu tenho o ministro Fux capitaneando esse tema. Né? Nós temos a doutora Célia Regina tratando, certo, que foi ex-presidente do Tribunal aqui de Justiça do Estado, falando sobre contencioso previdenciário, que é um volume enorme que nós temos no Estado do Pará, né, que, graças a Deus, com o trabalho junto à Procuradoria-Geral do Estado, nós estamos buscando a diminuição desse contencioso, né, e isso se deve muito a esse trabalho, essa vinculação que nós temos junto à Procuradoria-Geral do Estado. Né, se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos conseguir vencer. Ainda existe essa questão ainda, né, certo, de várias demandas judiciais, né, que existem na Previdência, que foram legislações aí que foram, né, implantadas e às vezes foram criadas e às vezes foram discutidas e não foram implantadas. Nós sabemos disso, né, mas que, graças a Deus, nós estamos tendo aí, né, um trabalho muito forte junto aos tribunais e junto à Procuradoria para que nós possamos aí resolver esses problemas. Olha, boa sorte no evento, um evento de grande envergadura. Boa sorte e que traga bons resultados. Vai ser uma discussão boa, né, e eu tenho certeza absoluta que para o Estado do Pará será uma grande ferramenta de instrutivo, não só para a Previdência estadual, mas para toda a Previdência que hoje aqui está no Estado do Pará, para que a gente possa discutir Previdência de maneira adequada. E parabéns para você por conseguir explicar o emaranhado da Previdência de forma bem clara na TV aberta. Que isso não é muito fácil, não. Isso é uma tentativa que isso já... É uma burocracia até nisso. Mas a gente tenta falar um pouco uma linguagem mais Giuseppe, mais próxima. Muito obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado, Mauro, e sempre que você precisar, nós estaremos aqui. Ok, obrigado. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.